Boa noite, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje é para comentar a estratégia adotada para a reforma administrativa, porque eu entendo que essa estratégia é uma estratégia muito boa e o que essa estratégia tem a ver com a Lei 10.826, apelidada de Estatuto do Desarmamento. Então, convido a quem não for inscrito a se inscrever no vídeo, convido a quem tiver interesse em ser membro do canal. Peço que deixem o seu like, o seu dislike se não gostarem. Se discordar de mim, por favor, deixe nos comentários o porquê você discorda. Lembrando sempre que comentários muito inteligentes ou muito idiotas eu fixo no topo para que receba uma maior exposição. Então é isso, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Pois bem, meus amigos, pois bem, eu estou com essa tarefa aqui pendente na minha lista de tarefas, já faz algumas semanas, né? Vocês podem ver que já faz algum tempo que eu não faço esses vídeos gravados, estou sem inspiração. Aliás, em função dessa falta de inspiração, eu mudei algumas regras para os membros do canal. Dentre as regras alteradas está que quem é membro do canal tem acesso a um grupo exclusivo, onde eu, por exemplo, solicitarei aos integrantes que deem ideias de vídeos para a gente gravar aqui e comentar, porque efetivamente eu estou passando por um tempo de escassez de ideias para vídeos, escassez de inspiração, né? Então, se você já é membro do canal e ainda não acessou o grupo, por favor, acesse a guia Comunidades, que lá está o link para esse grupo exclusivo para membros do canal. Pois bem, feito o merchandising, vamos ao tema do vídeo, que é a reforma administrativa. O que é esta reforma administrativa? Basicamente, essa reforma ela vai definir categorias de servidores públicos. Então, ele separará os servidores em carreiras típicas de Estado, carreiras não típicas de Estado e, eventualmente, outras categorias como livre nomeação, etc, etc. Não adianta adentrar muito em detalhes, porque a gente sabe que a proposta, quando chegar lá no Congresso, vai ter emenda de tudo quanto é canto e, efetivamente, sairá o que sair e não sairá o que o Bolsonaro decidiu, ou que o Paulo Guedes decidiu, etc. Mas as diretrizes básicas são alterar, separar as categorias, carreiras típicas de Estado, acredito que serão judiciário, Ministério Público, polícia, provavelmente professor vai entrar em carreira típica de Estado, apesar de eu achar que não devia, né? Aí aquele cara que você faz o que da vida? Eu sou servidor. Não, mas o que você faz? Eu sou servidor, né? Que é basicamente, eu passei no concurso e eu faço o que tem para fazer, nem sei muito bem, né? Esse cara não vai ser carreira típica de Estado, certo? E daí os de livre nomeação continuam sendo de livre nomeação, não muda nada, né? Qual é a grande diferença? A estabilidade, ou seja, a impossibilidade de ser demitido simplesmente porque sim, certo? Tendo que passar por tendo que primeiro cometer um ato considerado como falta grave, etc, etc. E daí depois, basicamente só pode ser demitido por justa causa, né? E depois isso daí tem que passar por uma comissão, etc, etc. Enfim, coisas que raramente acontecem. Essa estabilidade será mantida exclusivamente para as carreiras típicas de Estado. Para o servidor, mas o que você vai? Eu sou servidor. Esses daí não haveria essa estabilidade. E, entendendo o chefe do Poder Executivo que não há mais necessidade, ele poderia inclusive encerrar a repartição e mandar todo mundo embora, certo? E os de livre nomeação e livre exoneração continua existindo de livre nomeação e livre exoneração, pelo que eu entendi, né? Não dá para ter muita certeza, mais ou menos as diretrizes são essas. Os que não são carreiras típicas de Estado só não poderiam ser demitidos por motivos políticos, mas obviamente que ninguém vai dizer, eu estou te demitindo porque você é do PT, ou eu estou te demitindo porque você é bolsonarista. Isso daí já não vai acontecer, então tá só na lei, só para dizer que tá, certo? E especificamente em relação às categorias típicas de Estado, haverá agora uma avaliação de desempenho que não será apenas para progressão de carreira, mas sim inclusive para manutenção do emprego. Então, se o desempenho for muito ruim, isso daí será motivo sim de demissão, inclusive para quem tem estabilidade. Não muda muita coisa,
mas muda alguma coisa, né? E para os demais, não cumpriu lá, rua, né? Como, aliás, é o que acontece com todo mundo que é pagador de DARF, não é recebedor de DARF, né? Então, é basicamente isso. A regra, a princípio, passaria a valer única e exclusivamente para os que ingressarem no serviço público a partir da aprovação. Então, quem já passou lá no joguinho da memória, já fique tranquilo, isso não vai lhe afetar. Será? Aí é que vem o grande pulo do gato, a genialidade da reforma administrativa. Nós já temos liberais, né? A galerinha do bumbum guloso, a galerinha do bote, né? Que já está dando bote. Não, porque a reforma administrativa do Bozo, porque isso, porque aquilo, não sei o quê, porque a reforma não é para todos, então eu não quero, já estão arranjando desculpa para votar contra. Por quê? Porque efetivamente, tá? As regras da reforma não afetarão, basicamente, juiz, parlamentar, militar, a galerinha do MP, enfim, o filé mignon da administração pública, certo? A galerinha do privilégio, né? Esses daí vão ficar de fora. Ai, César, mas isso é injusto, isso daí não pode, porque o Bozo me traiu e etc. A gente já sabe, é o bote que o pessoal vai dar, né? E aí é que vem a grande questão. Por que esses cargos ficarão excluídos da reforma administrativa? E porque eu acho que tem que sim ser excluído mesmo, certo? Ai, César virou puxa-saco de funça. Não, por que eu acho que devem ser excluídos? Para responder essa pergunta, primeiro eu preciso fazer a conexão com a Lei 10.826, apelidada de Estatuto do Desarmamento. Pois bem, o que disse a lei apelidada de Estatuto do Desarmamento? É proibido o porte de arma no Brasil. Qual era o objetivo? O objetivo era desarmar a todos, Porém, foi colocado no artigo 6º a exceção, exceto para. E quem está lá? Exatamente os mesmos excluídos da reforma administrativa. E por que eles foram excluídos do Estatuto do Desarmamento? Eles foram excluídos do Estatuto do Desarmamento justamente porque eles são as pessoas que, mesmo passando uma PEC, mesmo passando uma lei, mesmo passando uma norma, são as pessoas que possuem na nossa civilização, na nossa organização, no nosso Estado democrático de direito, o poder de decidir se uma lei vale ou não vale. E o motivo dessas pessoas serem excluídas da reforma administrativa é o exato mesmo motivo delas serem excluídas do famigerado Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque se o Estatuto do Desarmamento tivesse proibido o porte para juiz e promotor, não tinha durado uma semana, ele tinha sido julgado inconstitucional, certo? Dava uma semana de entrada em vigor do negócio, já ia ter um promotor que ia achar ali um defeito, uma violação ao direito adquirido, uma violação ao direito à propriedade privada, etc, etc. E isso seria considerado inconstitucional, não ia durar muito tempo e, obviamente, não seria julgado inconstitucional para mim, juiz, né? Porque não há conflito de interesses. Desarmar o cidadão é inconstitucional não porque desarmou a mim, não porque desarmou eu que tenho as duas galinhas. É porque isso coloca em xeque o direito à legítima defesa, certo? Então, diante da inviabilidade de julgar que é inconstitucional para a pessoa especial, o juiz, o promotor, etc., seria julgado inconstitucional para todo mundo. Então a esquerda, de forma pragmática, entendendo que é melhor que permaneçam os dedos e que se vão os anéis, abriu mão de certas classes com o objetivo de atacá-las posteriormente, certo? Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Esse é o próximo passo do desarmamento, certo? Então, essas classes que têm poder de julgar uma lei constitucional ou inconstitucional, elas ficaram para o fim da fila do desarmamento, certo? E os ataques às instituições armadas, eles vêm de forma gradual, né? Então, por exemplo, a promoção inconstitucional de certas categorias que não são polícia, a classe de polícia, assinada pelo pessoal do PT,
né? Qual é o objetivo? O objetivo é o enfraquecimento da polícia militar. Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Pois é, meu amiguinho. Pois é, meu amiguinho. Então o que acontece? Você levanta uma certa categoria que o PT e os esquerdistas têm mais poder sobre, certo? Acho que todo mundo já entendeu do que eu estou falando, né? Para quê? Para que você consiga que a população entenda como menos necessário outra categoria que causa problema aos esquerdistas, certo? Por quê? Porque essa categoria, quando for do interesse, ela pode ser esmagada, né? Por quê? Porque quando eles conseguirem o plano deles, que é aumentar essa categoria e fazê-la substituir por essa, aí eles vão lembrar, está escrito na Constituição que essa categoria não é polícia. E ela vai ser esmagada com um apertar de mão, certo? Por isso que é importante, né? Antes de você ficar batendo palma para inconstitucionalidades, né, com o argumento de não, mas quanto mais melhor, ele é legal, cosplay é bonito, é engraçado, né? Ai, palmas para o cosplay, né? Entenda qual é o plano, certo? E o mesmo agora está sendo feito pelo governo Bolsonaro, muito mais o Paulo Guedes do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um puxa-saco de funça, que olha, pelo amor de Deus, tem um defeito no Bolsonaro, esse puxa-saco de funça, entendeu? Acho que finalmente percebeu que funça não é essa maravilha toda, né? Acho que agora tá percebendo, tá acordando, né? Depois de tanta facada nas costas que tomou dos funça lá, acho que finalmente tá acordando, né? Mas quem realmente tá fazendo essa reforma é o Paulo Guedes. E o que o Paulo Guedes está vendo? Olha, se a gente atacar todos, a gente retirar os privilégios de todos, o que vai acontecer? Ele sabe que se ele colocar essas pessoas na reforma administrativa, essa reforma, mesmo que passe, será imediatamente considerada inconstitucional, gerando efeitos para todos, né? Perde-se todo o trabalho. Removendo, assim como os esquerdistas fizeram no Estatuto do Desarmamento, os que têm maior poder de decisão, a reforma passa, se consolida, e uma vez se consolidando, a gente tem um efeito muito interessante que é o seguinte: os privilégios que hoje muita gente defende dizendo não, isso não é um privilégio, isso é um direito, a lei que me concedeu, eu passei no joguinho da memória, então eu tenho um direito. É um absurdo você chamar isso de privilégio, sendo que o conceito de privilégio é justamente aquilo que você tem e outras pessoas não têm, certo? O nome disso é privilégio. Então, se você tem e os outros não têm, é privilégio, meu amigo, né? O pagador de DARF tem estabilidade? Não tem, né? Então é privilégio, meu amigo. O pagador de DARF tem o direito de, porque passou em um processo seletivo, ficar indefinidamente num cargo, né? Sendo que o cargo não pode ser nem cancelado, nem deixar de existir, porque senão quem passou lá no processo seletivo perde o carguinho. Não tem. Então é privilégio, meu amigo. Então é privilégio sim, senhor, certo? Então, você retirando esses privilégios de uma massa maior, certo? A manutenção desses privilégios para algumas pequenas classes de alto escalão colocarão em muito maior evidência o fato de que realmente é um privilégio. E daí pode-se tentar, num segundo momento, a retirada efetiva desses privilégios, porque aí nós teríamos como única base de manutenção desses privilégios a própria classe, certo? Então, você reformar esses privilégios hoje, colocando dentro da reforma os peixes grandes, os graúdos, os tubarões, a chance da reforma passar, ela até existe, mas se passar ela não entra em vigor, certo? Agora, você excluindo os tubarões, entramos naquela regra. Farinha pouca, meu pirão primeiro, entendeu? Os grandes, os tubarões, o alto escalão do funcionalismo público, falam, não, realmente nós temos que reformar, porque o Estado e não sei o que, é no de vocês, então vocês que aguentem, o meu está garantido. Se virem, cada um com seus problemas, certo? E daí, num futuro, no médio prazo, será formada uma nova classe de servidores públicos que não terão nenhum desses privilégios, e essas pessoas entenderão que isso são realmente privilégios e privilégios injustos. Então eles se somarão às fileiras dos que acham que realmente esse privilégio é irrazoável
e deve ser revisto, certo? Então, essa é a minha interpretação sobre a reforma administrativa. Eu entendo que poderia ser muito melhor, né? Poderia simplesmente prever aí que faz o concurso e paga um salário mínimo para todo mundo e o resto da remuneração é feita conforme a produtividade de cada indivíduo, certo? Para mim isso seria o ideal, mas nós sabemos que existem coisas que são utopia, aí o Estado perde a razão de ser, né? Para que nós vamos ter Estado se é para produzir coisa? Não, não é para produzir. O Estado é para retirar dinheiro da população e entregar para os amigos do rei. É para isso que serve o Estado. Aí o César também está querendo demais, né? Fazer um Estado que produza as coisas, que realmente funcione, aí também está querendo demais, né? Não vamos ser estúpidos também, né? Então, não sendo possível atingir o ótimo, certo? Vamos utilizar a mesma estratégia que a esquerda utilizou para implantar o estatuto, o famigerado Estatuto do Desarmamento, aplicando a regra em quem não tem poder, aplicando a regra em quem tem só o direito de espernear, certo? Deixando de fora quem realmente tem a capacidade de derrubar a legislação para que seja feita uma nova carga, né? Uma nova possibilidade de reforma no médio prazo, né? Ficam-se os dedos, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Então, gente, sobre a reforma administrativa é isso. Quem curtiu, peço que curta, compartilhem, se inscreva no canal. Quem não curtiu, deixa o seu dislike. Quem discorda de mim, acha que eu estou falando bobagem, por favor, deixe o seu comentário com os seus respectivos fundamentos. Para o vídeo de hoje é isso. E lembre-se, o Porta Educar que existe, ele vive nos nossos corações e mentes. Basta nós acreditar.